Dia! Estamos aqui ainda clima parisiense. Vocês estão gostando? Muito bom, né, gente? E uma coisa que eu fico muito encantada, que eu tô muito encantada com Paris. Eu já vim aqui há alguns anos, mas assim, uma coisa que eu tô muito encantada é o como que a cidade é organizada e é linda, né? Realmente, assim, você vê onde você passa, você não vê nada assim no chão, sabe? Nada bagunçado. Sabe aquela premissa que estão falando, né? Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. É o que eu vejo em Paris. E você olha, né, aquele mundo de gente que sai da sua casa pra estar ali e vem pra cá, gente do mundo inteiro. E eu fiquei muito impressionada, porque a minha visão mudou. Eu até falei assim, nossa, Paris tá diferente. E eu vim, eu acho que foi 2018. 2018, vai fazer quase 10 anos. Eu tô encantada, sabe? Assim, um olhar, as coisas muito organizadas. Bom dia, Dani. Bom dia, Suelen. Assim, você vê um nível, sabe? Assim, não tem um papelzinho no chão. Não tem, gente. É impressionante. A gente não conseguiu ver, chegar na torre, pra vocês terem ideia. Porque era tanta coisa linda, tanta coisa maravilhosa, que não deu tempo. E aqui, como tem os horários, metrô até as 10, 10 e pouquinho. Então a gente, como, né, tá numa cidade diferente, a gente fica mais receoso, assim, com a questão do horário. Mas é o que eu tenho hoje pra falar pra você. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Isso que traz prosperidade. Aí você vai naquela Champs-Élysées, lojas surreais. Nem deu tempo a gente andar ela toda, pra vocês terem ideia. Então a gente vai vendo o mover de Deus em tudo, sabe? E por que eu tô falando isso? Porque hoje nós vamos para Gênesis 2, onde o Senhor ele já fez a criação e ele vem agora por um zoom espiritual. E esse zoom espiritual vem falando do sexto dia. E é o que eu quero hoje trazer para vocês, para mim também, né? Esse discernimento. Então vamos primeiro pedir ao Espírito Santo que venha estar conosco aqui nessa live, chamar a presença do Espírito Santo para estar conosco aqui nessa live e trazer o discernimento espiritual. Amém? Traz discernimento espiritual nessa palavra para nós hoje, Espírito Santo, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu tirar até um post-it aqui nessa minha Bíblia. Por que tá esse post-it aqui? Tá bom. Então diz assim, capítulo 2. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Essa é a história das origens dos céus e da terra, do tempo que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava águas da terra e irrigava a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó. Olha que coisa linda, né? Do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, Senhor Deus já tinha planejado um jardim do Éden para os lados do leste. Ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo de todos os tipos de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam árvores da vida, árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden, nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro era Pison, ele percorre toda a terra de Ávila, onde existe ouro. Ouro daquela terra é excelente. Lá também existe bidélio e a pedra de ônix. O segundo percorre toda a terra Cuxi, que é Gion. O terceiro, que corre para o lado leste de Assíria, é o Tigre, e o quarto é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilie e corresponda. Depois formou a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu. O Senhor Deus os trouxe ao homem para ver que ele se lhe chamaria o homem
que o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Então, o Senhor, ele começou a pegar um homem para poder co-criar junto com ele aquilo que ele estava fazendo, que era o máximo da criação, né? Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não encontrou para o homem alguém que auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe um das costelas, fechando o lugar com a carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a levou até ele. Então disse o homem... Disse então o homem, está sim, é osso do meu osso e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará o pai e a mãe e unirá a sua mulher, e eles tornarão só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então assim, aqui é a pureza, né? Ah, tô feliz, vocês estão aqui na live comigo, um bom dia. Aí que são que horas? Aqui já vão dar 9, aí 4 da manhã. Deve ser por aí, né? Então vamos lá. Primeiro ele dá esse zoom espiritual no 6º dia da criação. Formação do homem e na criação depois da criação do Éden. E o princípio do homem com a mulher, né? Que ela é tirada da costela do homem para dizer que ela faz parte dele. Então, uma primeira parte aqui no capítulo 1, ele fala do Deus Elohim, que é o Deus Criador poderoso. E no segundo, ele fala do Deus Yahvé Elohim, que é o Deus que ele tem uma intimidade, que ele tá já no nível de relacionamento. Você imagina, você tem vários conhecidos, várias pessoas que você convive, mas somente algumas pessoas você tem um nível de intimidade. Então, no capítulo 2, ele vem para esse nível de intimidade, onde ele sopra o fôlego de vida e faz esse relacionamento com um homem e diz, olha, eu quero que você participe. Então, você vai dar o nome dos animais, você vai estar lá junto comigo na criação. Então, o que a gente tira aqui de ensinamento? Nossa, só ela é mesmo... Olha, glória a Deus. E tu tá acordada, mulher. Glória a Deus, é a palavra, recebe aí. Então, primeiro ponto, santifique, né, o seu tempo. O tempo é ouro, é um recurso mais poderoso que nós temos, então nós devemos santificar o nosso tempo para as coisas que agregam. Segundo ponto, conheça a sua identidade em Deus. Você é filha. Ontem eu postei uma foto com o leão, porque assim, Deus para mim, ele é um pai assim, que me protege, cuida de mim, sabe? Eu sinto isso muito forte. E foi a minha maior lacuna. Você acredita? Uma das minhas maiores lacunas foi não me sentir protegida. Eu sempre me sentia muito vulnerável e quando eu entendi o amor de Deus por mim, eu sei o quanto que Ele cuida de mim, o quanto que Ele me protege, o quanto que Ele me guarda, o quanto que os anjos estão ao meu redor. Eu tenho certeza disso, sabe? Em terceiro ponto, cumpra o seu propósito com zelo. Não faça as coisas de qualquer jeito, não faça as coisas de qualquer maneira. Você é filho de Deus, tá? Então, honre ao Senhor com o teu agir, com o teu fazer. Ah, eu vou pro trabalho e vou de qualquer jeito. De jeito nenhum. Você vai como um cristão. Você vai para dar o seu melhor. Você vai para fazer o negócio acontecer. Você vai para dar o seu melhor resultado. Porque você é um filho que obedece ao Pai. Amém? Então, nós precisamos também respeitar os nossos limites. Sabe? A hora de parar, a hora de avançar, a hora de ficar, a hora de sair, a hora de refletir, a hora de calar. Tenho aprendido muito isso nesses dias, tá, gente? E quinto, valorize o relacionamento e o seu casamento, né? O casamento, tanto sua aliança com Deus, como sua aliança com seu esposo, com sua esposa, porque vocês são só uma carne. Mas, Cíntia, você tá falando isso, mas você viveu uma separação, né? Viveu tudo, vivi, gente, mas eu não deixo de acreditar nisso. Eu era muito imatura, né? Eu não vou entrar nesse detalhe hoje aqui, você vai ter que fazer o Líder Stone pra entender essa história. Mas eu era muito imatura, eu era muito geniosa, eu era muito mandona. Então, assim, Jesus me tratou, sabe, muito, tem me tratado muito. Hoje eu vejo casamento como uma coisa totalmente diferente, sabe, com um olhar assim. Olha, põe uma coisa na tua cabeça. Sua vida não tem que mudar, é o seu olhar que precisa ser ajustado. Quando você ajusta o seu olhar, eu lembro do que eu falei no início da live, quando eu ajustei meu olhar, Paris ficou mais linda ainda. Eu não achava nem Paris essas coisas, pra falar a verdade. Mas eu tô achando tudo lindo. Sabe por quê, gente? Porque eu tô desfrutando.
Cindy, mas aí tu tá com muito dinheiro, tu tá nos melhores lugares. Gente, eu tô desfrutando. Seja um cafezinho que eu comprei errado, seja a melhor confeitaria de Paris, seja o melhor café da melhor confeitaria, eu estou desfrutando, sabe? Essa é a diferença. E nós precisamos ter a comunhão com o Senhor. Primeiro, relacionamento vertical, depois horizontal. Primeiro vertical, depois horizontal. Guarda isso. Primeiro eu me alinho com o Senhor pela manhã. Depois eu me alinho com as pessoas. Pegou a chave? E continuar confiando no Senhor. Amém? Sueli, beijo, Dani, Mark, Oliveira, Adriano, quem entrou aí. Compartilha essa live, manda para mais pessoas. Ai, hoje aqui é o nosso dia de curtição, porque amanhã a gente já tá em Ponte Aérea. Maravilhoso. Orem por mim, peço que Deus esteja no controle de todas as coisas, que Deus abençoe sua vida também. E eu creio que coisas poderosas Deus já está fazendo para nós. E o Senhor, Ele é poderoso para fazer sim. Confia no Senhor e no mais Ele fará. Porque Deus é um Deus que Ele cumpre promessa, Ele te protege, Ele cuida de você. Eu aprendi uma coisa na minha vida que é assim, o não de Deus é o sim com excelência. Já recebi muitos nãos do Senhor. E que naquele momento foi muito doloroso. Mas o sim dele é perfeito. Então hoje eu quero declarar para você nessa terra de prosperidade, que a prosperidade de Deus em todas as áreas da tua vida vai ser abundante, vai ser grandiosa. Que o Senhor vai, gerar coisas grandes em você. Mas, limpa a visão. Ajusta o teu relacionamento com Deus e com as pessoas. Teu tempo é a coisa mais valiosa que você tem. É o tempo. Tá bom? Super beijo, fica com Jesus e acompanha nossas fotos. São maravilhosas, né? Umas 300.000 fotos que a gente tira. Ai, pode estar as melhores, mas estão muito boas. E glória a Deus por isso. Fica com Jesus. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, tá? Recebe a bênção.